estudo será a segunda parte do tema A Palavra de Deus como meio de graça. Nós já vimos no primeiro estudo a introdução do assunto e as declarações especialmente presentes no Catecismo Maior de Westminster. Então, o nosso texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E a palavra de Deus, ela diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Especialmente essa última declaração do texto do verso 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, na última parte do verso 13 diz assim: e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, a Escritura não é apenas o registro histórico dos judeus, do povo de Israel, não é apenas a tradição cultural antiga dos cristãos do primeiro século, mas de fato a Escritura é a palavra de Deus. E ela diz que uma das evidências práticas, empíricas de que ela é a palavra de Deus é que esta palavra, esta revelação, a Escritura, ela opera eficazmente naqueles que creem nesta palavra. E nós vemos que de fato é assim quando vemos, por exemplo, Hebreus capítulo 4, verso 12, e diz que esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E nós precisamos agora entender um pouco mais, E esse estudo ele se propõe desdobrar uma outra parte deste assunto. Em que sentido nós devemos então entender, dentro da tradição reformada calvinista, o que é a palavra de Deus como meio de graça. Permita-me fazer a leitura do capítulo 1, parágrafo 6 da Confissão de Fé de Westminster. E neste documento da nossa tradição reformada diz assim, capítulo 1, parágrafo 6 da Confissão de Fé de Westminster: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, para que Deus seja glorificado, adorado, para que a ele seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e para a nossa salvação, todo o conselho, toda orientação, toda a vontade de Deus para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Mas observe bem que esse parágrafo da Confissão de Fé diz de forma muito clara, dentro da chamada relação palavra e espírito. A Escritura é palavra de Deus, mas nós devemos observar que ela nem sempre se manifesta como palavra de Deus para a salvação. Nós já fizemos um outro estudo em que vimos que, de fato, às vezes, a palavra de Deus ela é entregue não para a conversão, não para a educação na justiça, mas para o endurecimento, para a condenação daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Nós vemos, por exemplo, caso de Faraó, que ouvindo a pregação, as exortações e repreensões da parte de Moisés, cada vez que ele ouvia a palavra de Deus, Deus lhe endurecia o coração.
Então, é necessário para que a Escritura, que é a palavra de Deus, ela venha a nós como meio de graça para a salvação, que o Espírito Santo assim a direcione a nós, para que ele a use a palavra de Deus em nós para converter-nos, para quebrantar-nos, para iluminar-nos e para santificar-nos conduzindo-nos na vontade de Deus revelada em toda a Escritura. Então, ela é meio de graça, mas ela se torna meio de graça direcionado aos eleitos de Deus, aos salvos, a fim de que possam ser salvos e santificados pela ação do Espírito Santo em nós. Então é necessário, a declaração aqui da confissão diz: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra de Deus. É necessário que haja essa relação de palavra e Espírito. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos observar. O nosso estudo vai se dividir em 3 partes. A primeira parte, então, é entender que a palavra de Deus ela é meio de graça e ela é direcionada, ela tem um direcionamento para que eficazmente, como meio de graça, salve e santifique aqueles que pertencem a Cristo pela eleição. Mas é necessário que haja essa relação palavra e Espírito. A palavra ela não salva por si só e o Espírito não salva sem a palavra. Obviamente que a regeneração ela antecede a conversão, E a regeneração é o momento que o Espírito Santo ele implanta a vida e ele faz este ato sobrenatural, monergista, ou seja, é uma ação exclusiva e somente de Deus, sem a participação do homem, sem que Deus dependa do homem e sem que Deus precise da resposta do homem. É Deus colocando vida em vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Então, a regeneração, todavia, para que ele possa manifestar e consumar a conversão, ele então expõe o eleito à palavra, ele ilumina, é necessário, como diz a Confissão de Fé, capítulo 1, o parágrafo 6º, que é necessário que o Espírito Santo ilumine a mente, abra o coração, para que o eleito possa receber a palavra de Deus e possa, pela ação soberana do Espírito Santo, ser convertido. Então, nesse aspecto, sim, a palavra ela é direcionada aos eleitos como meio de graça. Mas essa mesma palavra, dada a todos, ela é de fato testemunha, ela torna-se testemunha de juízo contra aqueles que nela não creem. Então, observe bem, a palavra em si e por si, ela não converte. Mas, pela ação do Espírito Santo nela, iluminando-a e aplicando-a no coração do eleito, ela eficazmente causa conversão. Da mesma forma, o Espírito Santo não converte nem santifica alguém sem a palavra. Então é necessário que haja essa relação palavra e Espírito conjugado, articulando, de modo que ocorre a conversão, a santificação, o crescimento, a maturação e assim a preparação para a vida eterna, como todo um processo desenvolvido na obra da salvação. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 65, ele soma com o parágrafo 6º do capítulo 1 da Confissão de Westminster. Na pergunta 65, o Catecismo de Heidelberg diz assim: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Bom, nós devemos lembrar que, embora a palavra ela é meio de graça e ela é usada pelo Espírito Santo para produzir em nós conversão e santificação, na verdade também o Espírito Santo, em fazer-nos ter contato com a palavra, ele desperta em nós fé. Lembrando que a fé verdadeira ela é composta de 3 elementos: notícia, fidúcia, assensus, Ou seja, o conhecimento, a informação correta, o conhecimento verdadeiro, o anúncio verdadeiro
o anúncio da verdade. Segundo, a confiança inabalável e a concordância que leva a uma submissão. Esta é a verdadeira fé, mas ela é provocada, ela é produzida pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus. Então, visto que a pergunta é do Catecismo de Heidelberg 65, visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo, pela fé somente, e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Paulo, em Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 7. Verso 17, perdão. Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é necessário que nós entendamos que esta relação de palavra de Deus, Espírito Santo, é o que vai fazer com que ocorra o direcionamento da Escritura para que ela se torne em nós meio de graça, bênção para a conversão e bênção para a nossa santificação. Mas observe bem ainda que nós precisamos entender que a salvação ela desenvolve a partir da obra do Espírito Santo, lembrando, enfatizando, a partir da obra do Espírito Santo com a palavra e na palavra. O Luiz Berkoff, que é um teólogo conhecidíssimo, meio reformado, na página 616, diz assim: os reformados, na verdade, consideram a palavra de Deus como poderosa sempre, quer como sabor da vida para a vida, quer como sabor de morte para a morte. Mas afirmavam que ela se torna eficaz na condução à fé e à conversão somente pela conjunta operação do Espírito Santo nos corações dos pecadores. Eles se recusavam a considerar esta eficácia como um poder impessoal residente na palavra. Em outras palavras, em miúdos, né? Não é a palavra em si mesma que converte. Não é a palavra sem a ação do Espírito, sem a iluminação do Espírito, sem o poder do Espírito que em si converte, mas é a palavra pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo em direcioná-la e pela iluminação do Espírito Santo em abrir-nos a mente e abrir-nos o coração para tornar-nos receptíveis da palavra de Deus. E uma vez que recebemos a palavra pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, então, ele também estimula esta palavra, vitalizando, reformando, santificando nossas afeições, nossas vontades, nossos pensamentos, levando-nos e moldando-nos para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Então, é desta forma que o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus se torne em nós e para nós meio de graça. Mas ainda, em segundo lugar, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela se divide em duas partes, em duas formas, né? Que é a lei e o evangelho. E nós precisamos observar algumas coisas importantes. Alguns pensam que lei é Antigo Testamento e Evangelho é Novo Testamento. E essa é uma divisão errada, imprecisa, distorcida. O Antigo Testamento, a literatura do Antigo Testamento tem lei e tem evangelho. A literatura do Novo Testamento tem lei e tem evangelho. Então, a lei e o evangelho, eles se entrelaçam. Não há contradição, não há antítese entre eles. Há propósito e significado que diferem, mas, na verdade, elas, tanto lei quanto evangelho, conjugam entre si. Então, a palavra de Deus, ela é lei e ela é evangelho, que andam conjuntamente, revelando a glória de Deus, produzindo no homem a necessária contrição, arrependimento e a promessa de salvação e santificação. Então, lei e evangelho é um assunto que precisa ser compreendido para evitar duas heresias: o legalismo, que é a crença de que a salvação se dá pela lei, e o antinomianismo, que é a crença de que
a lei, ela dispensa o dever da obediência dos que são salvos. Então essas são duas heresias que devem ser rejeitadas pelos cristãos verdadeiros, tanto o legalismo quanto o antinomianismo, né? Novamente nós recorremos a Berkhoff, e que na página 317 ele traz então a discussão quanto à relação lei e evangelho na palavra de Deus. Ele diz assim: há lei e evangelho no Velho Testamento e a lei e evangelho no Novo Testamento. A lei compreende tudo quanto na Escritura é revelação da vontade de Deus na forma de mandato e proibição. Enquanto o evangelho abrange tudo, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, que se relaciona com a obra da reconciliação, que se proclama o anelante, o desejoso amor redentor de Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, quando nós lemos em Gênesis 3, verso 15, nós temos aqui de forma explícita o que é chamado de proto-evangelho, ou o primeiro anúncio da pregação do evangelho, quando Deus declara para Adão e para Eva, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós temos aqui a primeira menção da pregação do evangelho no Antigo Testamento. O evangelho então ele vem proclamando a esperança da salvação, o ato da misericórdia, todas as manifestações de misericórdia, promessa, perdão, reconciliação, graça. Todas essas são manifestações do Evangelho no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, nós lemos no Salmo 23, tão querido de tantos de nós, no verso 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então nós vemos sim a mensagem da graça, do Evangelho de Deus sobre nós. Quando nós vemos, por exemplo, também Isaías, o profeta Isaías, verso 55: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ele continua então dizendo a respeito da graça e do amor de Deus. É uma mensagem de graça, é evangelho no Antigo Testamento. E também encontramos as proibições e os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esses são mandamentos. Como no Novo Testamento nós encontramos evangelho e lei. Então nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus falando de graça: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Evangelho. Mas ao mesmo tempo nós encontramos aqui, a partir do verso 17, o Senhor Jesus corrigindo distorções da interpretação da lei conforme a tradição dos judeus, e ele não somente reinterpretando e corrigindo de forma correta a partir da mente de Deus, como Deus era o Senhor Jesus, mas ele vem aqui reafirmando: eu não vim cancelar a lei, verso 17, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Mas ainda observe que ele nos ordena, dizendo que se a nossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Obviamente ele está falando da justiça, que é obtida não pela nossa obediência pessoal, mas pela justiça dele, que pela fé é atribuída a nós por graça e misericórdia. Mas o fato de nós sermos então salvos significa que nós temos a responsabilidade de obedecer à lei. Mas é esse ponto que nós precisamos entender um pouco mais, né? Quando nós falamos então que lei e evangelho são partes dessa mesma palavra, nós encontramos então
a Escritura apontando lei e evangelho no Antigo Testamento, lei e evangelho no Novo Testamento. Por vezes na leitura da liturgia, leitura da lei, e às vezes nós colocamos um texto do Novo Testamento. E algumas pessoas eu percebo que algumas pessoas ficam assim, mas peraí, lei não é no Antigo Testamento? Sim, lei tem no Antigo Testamento e lei tem no Novo Testamento, né? Evangelho tem no Novo Testamento, evangelho tem no Antigo Testamento, porque, novamente, citando Berkoff, a lei e evangelho no Velho Testamento e a lei e evangelho no Novo Testamento. A lei compreende tudo na Escritura, tudo quanto na Escritura é revelação da vontade de Deus na forma de mandamentos ou proibições, enquanto que o evangelho abrange tudo no Velho ou no Novo Testamento, que se relaciona com a obra da reconciliação e que proclama o anelante, ou seja, desejoso amor redentor de Deus em Cristo Jesus. E cada parte destas tem a sua função própria na economia da graça. Então, tanto o Evangelho quanto a lei estão relacionadas com a graça salvadora de Deus. Então, o segundo ponto que nós precisamos observar, que a palavra de Deus é um meio de graça, mas é um meio de graça porque a palavra de Deus ela é Evangelho e ela é lei. E ambos os elementos estão no Antigo e estão no Novo. Ambos têm uma função conjunta na salvação e na santificação do homem, né? E nós devemos tomar cuidado com duas heresias. Tanto o legalismo, que diz que o homem depende da lei, da obediência da lei para ser salvo, como nós devemos ter cuidado com o antinomianismo, que diz que o dever de obedecer à lei para santificação, ela é desnecessária. Então essas duas heresias, elas precisam ser rejeitadas. A terceira parte do nosso estudo fala do tríplice uso da lei, né? Esse é um assunto que, por vezes, é pouco estudado, pouco conhecido, e a maioria dos cristãos talvez nunca ouviu falar deste assunto. E nós precisamos então falar dos três usos da lei, né? Os três usos, quanto aos três usos da lei, tradicionalmente, dentro da teologia reformada, se fala do uso político ou civil, é o primeiro uso helêntico ou pedagógico, e o uso didático ou normativo. Então são os chamados três usos da lei. Permita-me ler Luiz Berkoff mais uma vez. Um uso político ou civil. Então a lei atende ao propósito de restringir o pecado e promover a justiça. Considerada segundo este ponto de vista, a lei pressupõe o pecado e é necessário por causa do pecado. Então a lei é necessária, ela é indispensável porque existe pecado. Ela atende ao propósito da graça comum de Deus no mundo em geral. Isto não significa que, conforme este ponto de vista, ela não pode ser considerada um meio de graça no sentido técnico da palavra. Em outras palavras, por que nós precisamos da palavra de Deus? Porque quando princípios da palavra de Deus, por exemplo, modelam a definição de casamento, que o casamento é a união de um homem e uma mulher, então, número, um homem e uma mulher, contra a poligamia. O casamento é a união de um homem e uma mulher, né? Duas pessoas adultas, maduras, capazes de se unir, capazes de sustentar, capazes de reproduzir, né? Então, aqui vem maturidade, o critério maturidade. Então, logo, reprova pedofilia. Não é a união de um homem, uma criança, de uma mulher e um menino, mas é a união de um homem e uma mulher. E contra a pedofilia. O casamento é a união de um homem e uma mulher, né? E aí vem o critério espécie. Não é a união de um homem e um cavalo, de uma mulher e um cachorro, mas é de um homem, ser humano, e de dois seres humanos. Então nós temos aqui a zoofilia sendo rejeitada e reprovada por Deus. Ainda, em quarto lugar, a Bíblia define que casamento é a união de um homem e uma mulher, né? E aí vem a questão de número. Não é um homem e duas mulheres, não é uma mulher e dois homens, não são dois homens e duas mulheres, mas é um homem e uma mulher. E aqui poligamia é algo rejeitado.
Em quinto lugar, a Bíblia diz que o casamento é a união de um homem e uma mulher, não é de um homem e de sua filha, de irmãos, de tios e sobrinhos, de avós e netos, mas de um homem que não tem vínculo afetivo ou consanguíneo com a mulher. E eles então são unidos para o casamento. Então observe bem, quando a Bíblia, ela como lei, delineia, define, ordena e proíbe, ela está de forma positiva declarando que deve ser e negativamente proibindo e condenando práticas como a poligamia, zoofilia, pedofilia, incesto e também toda forma de bestialidade que nós podemos imaginar. Então a Bíblia, ela é nesse sentido, o primeiro o uso político, o uso civil. A lei não é somente para a igreja, a lei determina e estabelece todas as relações da sociedade, todas as relações políticas, a autoridade instituída por Deus e os limites que ela tem em relação ao indivíduo ou ao coletivo. O segundo uso da lei é o chamado uso helêntico ou uso pedagógico. Nesta capacidade, a lei atende ao propósito de colocar o homem sob convicção do pecado e de fazê-lo cônscio da sua incapacidade para satisfazer as exigências da lei. Desse modo, a lei vem a ser o seu preceptor para conduzi-lo a Cristo e assim é subserviente ao misericordioso propósito divino da redenção. Paulo fala em Gálatas capítulo 4 que a lei ela serviu como aio, a palavra lá no grego é paidagogo, ou como pedagogo, como um mestre que mostra a incapacidade, a podridão, a reprovação do homem e a sua insuficiência diante de Deus. Então, é nesse sentido que a lei ela tem um propósito helêntico ou pedagógico. Terceiro uso da lei, ou chamado por vezes tertius legi, o terceiro uso da lei diz o seguinte: este é chamado tertius usus legis. O terceiro uso da lei. A lei é norma de vida para os crentes, lembrando-lhes os seus deveres e guiando-os no caminho da vida e da santificação. Os antonômios, ou seja, os que são contra a obediência da lei, rejeitam esse terceiro uso da lei. Então, segundo Berkhoff, a lei é norma de vida para os crentes, lembrando-lhes os seus deveres e guiando-os no caminho da vida e da salvação. Em outras palavras, por que nós então podemos compreender quando Jesus diz: eu não vim para revogar, eu não vim cancelar, anular a lei, eu vim cumprir. E, por implicação, segundo a exposição do Senhor Jesus, nós, como servos dele, também devemos cumprir a lei, não para o mérito da salvação, porque a lei não está mais sobre nós como um pacto de obras, mas dentro da relação do pacto da graça, onde Cristo obedeceu a lei meritoriamente no nosso lugar, ele ainda exige de nós o que é chamado de o terceiro uso da lei, ou seja, o uso para a santificação. Nós devemos obedecer a lei como ato de gratidão, como ato de santificação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Nós devemos então não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, honrar o nome do Senhor. Nós devemos descansar e usufruir desta feira da alma, na comunhão do Senhor, no dia do Senhor, para a glória do Senhor. Nós devemos honrar os nossos pais. Nós não podemos matar, roubar, adulterar. Nós não podemos caluniar, matar reputações e nem cobiçar ou entregar-nos a sentimentos desordenados de posse e de descontentamento. Nesse sentido, nós vivemos a lei não para a salvação, mas porque salvos. Nós vivemos a lei para a gratidão e vivemos a lei para louvor da glória do nome do Senhor. É por isso que Jesus, lá em João, Evangelho de João, encerrando, Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, ele diz:
Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Mas ainda, no verso 14, no capítulo 14, verso 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós temos diante de nós a palavra de Deus, que é meio de graça. Nós precisamos entender que esta relação de meio de graça não é a Escritura de modo impessoal, tendo um poder nela mesma, mas é pela obra do Espírito Santo, que opera com a palavra e pela palavra em nós, iluminando-nos e abrindo-nos o coração, regenerando e implantando vida, para que ele torne a palavra de Deus eficaz, produzindo em nós fé, e pela fé, eficazmente operando naqueles que creem. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que há duas partes da palavra de Deus: a lei e o evangelho. E essas duas partes, embora diferentes, elas se complementam. Elas não são antíteses, elas não são contraditórias, mas elas são complementares. Elas coordenadamente agem e são instrumento do Espírito Santo na nossa vida. Em terceiro lugar, nós devemos lembrar dos três usos da lei: o uso civil ou político, o uso helêntico ou didático, e o terceiro uso, que é chamado uso para a nossa santificação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê maior entendimento e mais firme e sólida convicção a respeito do que é a palavra de Deus como meio de graça. Em nome de Jesus, amém.